Olá pessoal, vamos embora dar continuidade. Agora vamos abordar o inciso 13 do artigo 5º, que trata da liberdade para o exercício de trabalho. Vamos lá, sem perda de tempo, olha o que diz a Constituição Federal. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Significa dizer que é possível exercer qualquer tipo de trabalho ou ofício, salvo nas hipóteses em que a lei estabelecer critérios para esse exercício. Um exemplo, para ser advogado, além de ter que fazer um curso de direito, tem que passar por uma prova da OAB. São requisitos que a lei estabelece para a qualificação do advogado. Significando dizer que para que se obtenha ou para que se possa exercer a advocacia, tem que, além de fazer o curso, passar na prova da OAB. É justamente isso que a Constituição prescreve. Agora, se para aquele ofício não existe nenhuma lei regulamentando aquela atividade, então a pessoa pode exercer independentemente de passar por qualquer tipo de qualificação. Tá bom? Esse é o inciso 13. Vamos para o inciso 14. Vamos para o inciso 14 do artigo 5º. Vamos lá. Liberdade de informação jornalística, de olho na sua tela. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Liberdade de informação jornalística. Cuidado com esse ponto aqui específico para não confundir o sigilo de fonte com o anonimato. Uma coisa é o anonimato, que a Constituição proíbe o anonimato. Outra coisa é o sigilo da fonte. Por quê? No sigilo da fonte, mesmo que o jornalista, ele, no exercício de sua atividade, não queira revelar sua fonte específica, ele está colocando a cara dele ali à tapa. Se eventualmente ele denigre a imagem de alguém, essa pessoa que se sentiu ofendida poderá manejar uma ação contra o próprio jornalista, tá certo? Contra o próprio jornal. Por outro lado, se não houvesse a revelação de quem estaria dando a informação, a gente não poderia saber. Aí é anonimato. Então essa é a diferença da possibilidade de trazer o sigilo da fonte com justamente o anonimato. Essa é a grande diferença entre anonimato e sigilo da fonte. Tá certo? Liberdade de locomoção, inciso 15. De olho aqui na sua tela. Vamos lá. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Liberdade de locomoção. Essa liberdade de locomoção a Constituição trouxe especificamente dizendo que essa liberdade ocorrerá em tempos de paz, porque é possível a restrição da liberdade de locomoção em eventos como estado de sítio, né? Existir restrição à liberdade de locomoção. Então vejam que a liberdade de locomoção ela é amplíssima quando em tempos de paz. Aí as questões adoram explorar esse ponto. Dizer que a todo momento existe liberdade de locomoção. Cuidado, a Constituição expressa em tempos de paz. Tá certo? Inclui esse direito da liberdade de locomoção os bens que a pessoa carrega. Claro, se forem bens lícitos, né? Obviamente. Então a liberdade de locomoção possui essa amplitude em tempos de paz. Tá bom? Vamos para o próximo inciso, direito de reunião. De olho aí na sua tela, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso
a autoridade competente. Liberdade de reunião. Então, a Constituição traz como um direito fundamental a liberdade de reunião. Essa liberdade deve ser exercida sem armas. Obviamente que a Constituição traz a necessidade desse estabelecimento sem armas por uma razão muito específica. Você imagine se numa reunião fosse possibilitada todo mundo estar armado, imagine se eventualmente acontece alguma balbúrdia ali naquela reunião, o problema está instalado. Então, logicamente que a própria Constituição, por proteção, deixa claro que essa reunião deve ser sem armas. Não é preciso pedir autorização anterior ou prévia à autoridade pública, mas sim, você precisa avisar o exercício do direito de reunião de forma antecipada. Você precisa avisar antecipadamente justamente para que, por um exemplo, caso você for exercer esse direito de reunião em praça pública ou em uma via pública que necessite do deslocamento de veículos, a autoridade pública possa manejar esse deslocamento, tá certo? Então a liberdade de reunião é, claro, uma liberdade ampla, mas como nós vimos, não é absoluta, é relativa. Aliás, volto a dizer, conceito que já dissemos anteriormente, a liberdade ou as liberdades em si, os direitos de liberdade e os direitos fundamentais como um todo, eles parecem ser absolutos, mas não são. São relativos, tá certo? Importante saber isso. Então, vamos lá para o próximo direito. Direito de liberdade de associação. Olha que referente à associação nós temos alguns incisos importantes. Vamos ver um a um. Primeiro inciso, o inciso de número 17. Vamos lá. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Tudo isso está dizendo ou está falando especificamente a associação. Claro, todos podem se associar, mas veda-se qualquer tipo de associação que tenha um caráter paramilitar. E o que seria aquela associação de caráter paramilitar, Johannes? É simples. É aquela associação que possui uma gestão hierarquizada, possui hierarquia, possui armas e o grande objetivo é destituir a ordem constitucional. Então vejam que quando a gente fala de uma entidade paramilitar, é uma entidade paralela ao Estado, tá certo? Obviamente que a Constituição ela precisou impedir esse retrocesso. Até porque nós tivemos uma experiência durante o regime militar de 1964 até 1985, onde foram formatadas várias associações paramilitares, cujo grande objetivo era destruir a ordem constitucional instalada à época, né? Tivemos como exemplo o VPR, por um exemplo, é um dos exemplos, o Valpalmares, outro exemplo. Foram ordens paramilitares constituídas, cujo objetivo era específico de destituir a ordem constitucional. Então vejam que, cioso ou preocupado dessa situação histórica recente, o Constituinte de 88 foi expresso em vedar todo tipo de associação que tenha caráter paramilitar. Ele até repetiu isso quando fala em partidos políticos. A gente sabe que o partido político possui um viés associativo, né? E repetiu isso na parte do partido político, impedindo que o partido político também tenha um caráter paramilitar. Tá bom, gente? E o outro inciso que nós acabamos de ler é justamente a impossibilidade de interferência do Estado nas associações. O Estado não pode estar interferindo em associação. Tá bom? Vamos para o próximo. De olho aí os próximos 3 incisos do artigo 5º. Vamos lá? Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisões judiciais, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Preste atenção, para um pouquinho aí na leitura, porque é importante esse inciso 19.
Preste atenção que a associação ela pode ser suspensa. O que seria suspender uma associação? A gente suspende a atividade, significando dizer que ela fica com a atividade parada, mas pode voltar a exercer a sua atividade, pela qual foi constituída. Porque a associação pode ser constituída para fins de cultura, para fins de educação, para fins de lazer. Então, só ordem judicial pode suspender ou dissolver. O que seria dissolver? Extinguir a associação. Só ordem judicial pode dissolver ou extinguir. E só ordem judicial pode suspender. Só que suspensão, qualquer decisão judicial pode determinar a suspensão. No entanto, quando a gente trata de dissolução, extinção de uma associação, somente com o trânsito em julgado. Portanto, de olho aqui, presta atenção. Suspensão, qualquer decisão judicial. Extinção ou dissolução, decisão judicial transitada em julgado. E o que significa decisão judicial transitada em julgado? Significa dizer que a decisão não cabe mais recurso. Não é mais passível de recurso. Tá certo, gente? Próximo inciso. Tá aqui. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer-se associado. Liberdade associativa. A liberdade associativa, ela é plena. Ninguém é obrigado a se associar, ninguém é obrigado a continuar associado. Tá certo? Para a gente finalizar o composto dos incisos da associação ou das associações, que é um direito fundamental, né? A liberdade associativa é um direito fundamental. Vamos para o inciso 21. De olho na sua tela. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, é justamente a legitimidade de representação da associação em relação aos seus filiados. As associações podem representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Obviamente que se for respeito ou estiver defendendo aquela característica pela qual a própria associação foi criada. Tá bom, gente? Então, isso é associação. O próximo inciso, a gente vai entrar em um composto chamado composto da propriedade. Sem perda de tempo, vamos explicar aqui que quando a Constituição fala sobre o direito de propriedade, fala, obviamente, da propriedade material, aqueles bens tangíveis que a gente consegue ver e obter, mas também fala das chamadas propriedades imateriais, né? Como direito autoral, como as marcas, as patentes, tudo isso está protegido na Constituição Federal. Vamos lá, primeiro inciso referente à propriedade, que é justamente o inciso 22. De olho aqui, o que diz o inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Aqui nós temos alguns pontos a abordar. Primeiro ponto, já dá a entender que nosso país adotou o sistema capitalista. Por qual razão? Por especificamente conceder ao indivíduo o direito de propriedade. Porque se estivéssemos em um país socialista, a propriedade não seria do indivíduo, e sim do Estado. Então, vejam que o primeiro ponto característico aí desse inciso é justamente deixar claro que vivemos num sistema capitalista. Mas também é importante, claro que isso não está expresso no inciso, mas é importante a gente deixar evidente que esse inciso ele não é absoluto. Como qualquer outro direito fundamental que nós vimos não ser absoluto. Ele possui exceção. Nós temos 4 hipóteses de exceção ao direito de propriedade. O direito de propriedade é garantido, mas ele pode ser excepcionado pelo próprio Estado. Vejamos quais são as 4 hipóteses, está aí na sua tela. Primeira hipótese que nós vamos estudar nesta aula ainda, desapropriação. Desapropriação é uma exceção ao direito de propriedade. Segunda hipótese, que é uma exceção ao direito de propriedade, mas essa exceção não é definitiva. Ela é
provisória, que é justamente a requisição. A requisição é também uma exceção ao direito de propriedade. Nós temos uma terceira e uma quarta hipótese. Vamos ver a terceira logo? Terceira hipótese de exceção à propriedade é o que nós chamamos de expropriação. É a possibilidade de o Estado tirar a propriedade de alguém sem sequer pagar uma indenização àquela pessoa. Tá certo? E por último, a uso capião. Então são 4 hipóteses, está aí, as 4 hipóteses em que o Estado pode tirar a propriedade de uma pessoa. Tá bom? Vamos lá, recapitulando. Desapropriação, requisição, expropriação, alguns chamam também de confisco, né? Outros chamam de desapropriação confiscatória. Eu até nem gosto desse último termo, porque toda desapropriação ela requer uma indenização posterior, ou anterior, na verdade, desculpe. Ela requer uma indenização prévia, toda desapropriação. E a expropriação ela não tem indenização. Então eu não gosto do termo desapropriação confiscatória. Pode vir na sua prova ou como expropriação ou como confisco, tá certo? E por último, a uso capião. Então nós temos 4 hipóteses de exceção do direito de propriedade. São 4 hipóteses de exceção, tá bom? Então vamos para o inciso 23. De olho aqui na sua tela. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Olha só. Toda propriedade deve atender à função social. Toda ela. E aí, quando a gente fala de função social, é imprescindível que nós tenhamos em mente que a função social para o imóvel urbano é uma e para o imóvel rural é outra. Então, materializando aqui os dois imóveis, o urbano e o imóvel rural, tá aqui. O imóvel urbano, ele não atenderá à função social se ele estiver de encontro contrário ao plano diretor do município. E o imóvel rural? Esse imóvel rural aqui não atenderá à sua função social se ele for improdutivo. Então, o imóvel rural não produtivo não atende à sua função social. Ambos, tanto o urbano quanto o rural, poderão sofrer desapropriação. O Estado tirará essa propriedade, pagando, obviamente, em regra, aí, por títulos da dívida pública e agrária. Agrária se for rural e título da dívida pública se for em área urbana. Tá certo? Nós vamos ver que a ausência da função social pode acarretar desapropriação. É justamente o que diz o inciso 24 da Constituição Federal, que nós iremos ver agora justamente os seus requisitos. Desapropriação. Vamos lá, de olho aqui na sua tela, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Opa, esse interesse social aí é justamente a ausência da função social da propriedade, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Primeiro ponto, quem possui legitimidade para requerer a desapropriação? A legitimidade para requerer desapropriação é ampla. Os entes da administração pública direta e indireta possuem legitimidade. Quais são os entes da administração pública direta? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E quais são os entes da administração pública indireta? FASE, F-A-S-E. Isso, FASE aqui, ó, fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tá certo? Todos esses entes podem requerer desapropriação, que essa desapropriação só poderá ser concedida em 3 hipóteses. No caso de necessidade pública, utilidade pública ou por interesse social. O que é a necessidade pública? Necessidade pública
é quando for o único meio administrativo possível para resolver um problema. Aí vai desapropriar. Utilidade. Tem vários meios possíveis, mas a desapropriação é a menos onerosa, é a melhor opção. E o interesse social é quando a propriedade não atender sua função social. Tá certo? Então, essas hipóteses aí ou os requisitos para desapropriação são os que estão estabelecidos na própria Constituição. Tá bom, gente? Próximo inciso que está ligado à desapropriação, está muito ligado, que é a requisição. Está ligado que eu digo porque as pessoas se confundem, né? Vamos ver o que diz o inciso 25, vamos lá? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Olha, essa hipótese aqui é a hipótese de requisição. E o que seria requisição? É a utilização temporária da propriedade alheia. Quando o policial militar pega a moto emprestada de uma pessoa que está na rua para poder perseguir um ladrão, estamos diante da requisição. E aí, Johannes, vai ter pagamento de uma indenização? Só se houver dano. Só se houver dano. Como assim se houver dano? Se ele eventualmente cai e quebra a moto. Então, nessa hipótese, poderá ter indenização. Em sala de aula, muitos alunos às vezes perguntam, mas espera aí, Johannes, será que a utilização da gasolina no preço que está hoje não seria uma espécie de dano? De fato, no preço que praticamos hoje de gasolina aqui no Brasil, de fato, isso traz um dano. Mas esse dano é minúsculo, né? Não há necessidade de reparação por esse evento específico, tá certo? Então, o dano, de fato, é um dano que cause ao bem. O dano ao bem, tá bom? Então, é importantíssimo a gente compreender, de um lado, a desapropriação, de outro lado, a requisição. Desapropriação, inciso 24, requisição, inciso 25. Desapropriação, tira a propriedade de forma definitiva. Requisição, tira a propriedade de forma temporária. Tá certo? Outra diferença, ia acabar esquecendo, não posso esquecer essa diferença. Enquanto na desapropriação, a indenização, em regra, será em dinheiro e será prévia, na requisição, ela será posterior e somente se houver dano. Tá bom, gente? Então vamos lá, inciso 26, que trata da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Então a pequena propriedade rural, ela é impenhorável. Vamos lá. Ela é impenhorável se preencher os requisitos da Constituição. Vamos ver quais são? Vamos lá. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a pequena propriedade rural, se obviamente ela buscar meios ou financiamentos para a sua atividade produtiva, ela não poderá ser penhorada por esses débitos, tá certo? É o que nós chamamos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Vamos para o inciso 27. Vamos lá. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Esse é um direito autoral, que é uma propriedade imaterial, né? Então, cabe aos autores, né, de escritos, de livros, o direito de utilização exclusiva de sua obra. E os herdeiros também utilizarão de forma exclusiva, a não ser que caia em domínio público. E aí, quando a gente fala em domínio público, seria 70 anos após o óbito daquela pessoa. Tá bom? Vamos para o próximo inciso, aqui de olho aqui na sua tela. Vamos lá. São assegurados nos termos da lei, a linha A,
a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. E a linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, aqui nós estamos diante de algumas garantias dadas às obras coletivas e às participações individuais em obras coletivas, tá certo? Então, além de a Constituição garantir a possibilidade da participação individual em obra coletiva, garante o direito de fiscalização, tá bom? Próximo inciso, vamos lá. 29. A lei assegurará aos autores de inventos privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aqui nós temos aí um direito garantido aí para as pessoas que querem produzir no Brasil, né? E produzem e até são inventores de patentes, são inventores, na verdade, de marcas. Então, as marcas e as patentes, quando a gente trata de marca, estamos tratando de um signo distintivo de uma empresa. Aquele Mzinho da McDonald's é a marca. Quando a gente trata de patentes, nós estamos falando sobre inventos. Então, todos esses dois aspectos do direito imaterial, de direito de propriedade imaterial, estão abrangidos também na nossa Constituição. Tá bom? Vamos para o próximo inciso. Vamos lá. Inciso 30 e 31 para a gente finalizar este bloco. É garantido o direito de herança. Claro, o direito de herança é garantido na Constituição. Então vejam, aí a gente vai encerrando o direito de propriedade. O direito de propriedade que vem lá desde o inciso 22 vai até o próximo, inciso 31, garantindo-se o direito à herança. Então vejam que o direito de propriedade tanto abrange um direito material quanto imaterial, os autores de obras, os inventos, as marcas, mas também garante a herança. Então o direito de herança também está consagrado na Constituição Federal, que seria aquela transmissão patrimonial para os herdeiros. Então, a partir do momento que a pessoa falece, transmite automaticamente os bens para os seus herdeiros. E o inciso 31 fala: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, do falecido. Então, quando trata-se de bens de estrangeiro, se o estrangeiro falece aqui no Brasil, o juiz tem que observar o seguinte: qual lei é mais benéfica para os herdeiros? A lei brasileira ou a lei do decujus? Se for a lei do decujus a mais benéfica, aplica-se a lei do falecido. Se não, aplica-se a lei brasileira. Tá certo, gente? Isso faz parte de um julgamento que o juiz, aí no caso o juiz federal, quando for falecido um estrangeiro, ele terá que fazer observando a legislação alienígena, observando a legislação estrangeira. Tá bom, gente? Então, encerramos aqui com este bloco e iremos para as questões. Na próxima aula, nós continuaremos a leitura dos incisos do artigo 5º. A todos e a cada um, um forte abraço e até daqui a pouco.